10h20, de volta com o programa. Temática de hoje, que alegria a gente estar junto, tá vivo, tá forte, potente, já é meio caminho andado. Então vamos lá colocar essa energia a circular pelo mundo. Uma semana que é especial, uma semana dedicada aí ao Dia das Mães. E não podia ser diferente. Vamos para este tema também em outras esferas aqui do programa. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. Oi, Márcia, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Beverly. Bom dia, os ouvintes. Tudo muito bem, sim. Tudo muito bem, muito bem, muito bem, como dizia aqueles lá das antigas. Márcia, a gente vai falar do Dia das Mães sem muitas delongas aqui na abertura, porque meio que dispensa apresentações sobre o tema, porque as pessoas querem o presente perfeito, tem aquela discussão se dá panela, se dá um presente para ela de experiência. Muitas discussões que a gente chove no molhado toda vez que vai falar sobre isso, mas talvez a gente precise rever, atualizar, né, o papel desta mulher que é mãe na sociedade, o que que ela de fato quer, quem é ela, né, como ela pensa e como a gente pode, de verdade, valorizar essa pessoa, essa mulher que é mãe. Uhum. Não, ótimo, acho que um tema maravilhoso. E para a gente começar, antes de chegar nesse ponto, Beverly, que tu propõe, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco qual é essa função, esse lugar de mãe, né? Na constituição de um sujeito, na constituição de uma criança. Então, vamos pensar um pouquinho. A mãe não é só esse ser de carne e osso, ela é uma função simbólica na vida de um sujeito, na vida de um bebê, na vida de uma criança. Então, essa função simbólica vai determinar como essa criança e esse adulto que vai se tornar, como ele vai reagir diante das questões emocionais, diante da sua própria imagem, diante da autoestima, diante da segurança. Então, é importante a gente entender que quando nasce lá, imagina lá um bebezinho, ele nasceu, ele precisa desse olhar de aconchego, de acolhimento, de segurança e de afeto de um outro. Em geral, esse outro é a mãe. Então, essa criança vai fazer um espelhamento. A gente só se constitui como sujeito, como constrói nossa personalidade, quando a gente começa a se reconhecer nesse outro. Então, essa mãe ou alguém que faça essa função de mãe, né, precisa entender qual é a relação que tem. Isso vai deixar marcas inconscientes profundas para o resto da vida. Então, é nesse olhar, é nesse espelhamento, é nessa função simbólica que uma criança, que um sujeito se constitui. E se eu tenho falta desse olhar, ou se eu tenho excesso desse olhar, eu vou ter caminhos distintos que vai influenciar grandemente na vida e na constituição de personalidade, na estrutura que essa pessoa vai ter no futuro. Então, imagina que é como se a gente fosse, imagina construir uma casa. Eu tenho fundações, eu tenho estruturas que fundam, né? Essa estrutura ela é fundada por essa relação com a mãe ou, enfim, quem ocupa esse lugar simbólico, né, de mãe na função dessa criança. Então, é o primeiro grande passo, é a primeira grande função de uma mãe, é entender que ela ali vai ter essa função, essa relação, essa construção de vínculo que vai influenciar enormemente se esse sujeito vai ser seguro, dependente, inseguro, criativo, apático, enfim. Eu acho importante a gente dar essa contextualização, que é a primeira grande função. Muitas vezes, no momento em que essa mãe, né, que acabou de se tornar mãe, muitas vezes vai entrar aí num processo depressivo, né? Então, como é importante essa mulher que está se preparando para ser mãe também conseguir olhar para ela e o que está acontecendo com ela, porque
é um tempo que não volta mais. Essa fundação, essa pedra, né, vamos colocar entre aspas, fundamental de um outro sujeito, de um outro ser humano, ele é estabelecido aí nesse primeiro momento. Não significa que a gente não possa refazer ou fazer outras coisas, mas é importante a gente entender que esse momento primordial, ele é essencial e a gente não tem a segunda chance de causar uma primeira impressão, né. Perfeito. Bom, obviamente isso contextualizado que é bem importante, porque muitas vezes a gente se perde nessa jogada também, né, mas então é Uhum. bom a gente de onde estamos partindo? Uma vez que a gente entendeu este lugar, esse papel, essa importância, Márcia, como é que a gente agora, para essa data que é tão simbólica, mexe com as emoções de pessoas, tem pessoas que têm mães já ausentes por falecimento, por distância, por conflito, tem pessoas que têm próxima, a gente tem 1000 situações, né, então como que a gente poderia, ou deveria talvez, se, reconfigurar, né, nosso mindset para essa questão assim dessa data, de como reconhecer, de como valorizar, de como estar junto, quem sabe? Então, vamos pensar em 2 personagens. Um é eu como filho, como filha, e outro sou eu como mãe, né. Então vamos falar aí pelo que tu está trazendo nesse papel do filho ou da filha, né, ou de ter uma mãe emprestada de alguma forma, né, às vezes é uma irmã mais velha, às vezes é uma tia, que ocupou, que fez essa função, né. Então como é que a gente reconhece? Bom, a gente está no não pira, né? E o não pira é justamente isso, para a gente não enlouquecer e ter ferramentas mentais e emocionais para a gente conseguir passar bem por esse período. Questão número um e bem objetiva, é a segunda maior data que faz com que as pessoas se endividem. Portanto, a necessidade de reconhecer, muitas vezes, a culpa, muitas vezes uma ideia de compensação faz com que os filhos, filhas, gastem mais do que podem. Então, primeira coisa, o reconhecimento, novamente, nunca está naquele objeto concreto que eu vou dar. Embora isso seja legal. Eu tenho dinheiro para dar um super presente? Maravilha, dê. Eu não tenho dinheiro para dar um super presente. Então, eu vou dar o que cabe no meu bolso, porque o que eu preciso dar para aquela pessoa é o reconhecimento, e isso vem na fala e custa de graça, né? Custa zero financeiramente. Muitas vezes custa emocionalmente, porque são filhos que ou estão brigados com a mãe, ou estão chateados, ou não se curaram das suas feridas, dos seus traumas, dos seus bloqueios. Então, tem muitas vezes dificuldade de dizer: mãe, eu te admiro, mãe, muito obrigada pela coisa mais importante que eu tenho na vida, que é a minha vida. Eu atendo, Beverly, muita gente, né? E todo mundo tem alguma questão com as suas mães. Impossível não ter. O Freud tem uma frase que eu adoro, que uma mãe chega no consultório dele e pergunta o que eu fiz de errado. E ele, tudo. Ou seja, mães erram porque são seres humanos, né? Então elas vão errar. E os filhos, muitas vezes, que ainda estão naquela dependência emocional de acreditar que a mãe deveria ter feito A, B ou C, olha, a gente primeiro vamos agradecer. Estou vivo, estou aqui falando, sinto até raiva ou amor, porque essa mulher deixou que a minha vida acontecesse, né? Nenhum filho que não é olhado e amado o suficiente sobrevive, né? Então, se você está vivo, quem está nos ouvindo aqui é porque essa mãe, do jeito que pôde, fez o melhor. Então, vamos lá, gratidão, reconhecimento. Te amo, te admiro, obrigada pela vida. O presente vem a reboque. O presente é o que cabe no meu bolso aqui, já pensando na questão financeira, mas o elogio que é de graça a gente segue dando. Agora, Uhum. a mulher e a mãe como mãe, bom, aí é outra história como essa mulher vai se valorizar, porque uma mulher que abandona, quando é mãe, que abandona, uma mãe que abandona o seu lugar de mulher, vai criar um filho com problema. Isso é fato. Por quê?
porque ela vai ou se ressentir, ou vai ficar exausta emocionalmente, ou exausta fisicamente, e o pior disso tudo, Beverly, não vai conseguir mostrar para essa criança limite e desejo. Então, uma mãe que se abandona como mulher, ela está prejudicando seu filho. Acho que essa é o recado principal aqui que a gente pode dar. Uma coisa importante, Márcia, hoje eu vou abusar de ti, tá, Márcia? Porque a gente precisa ir Por colocando favor. caixinhas nos lugares, num tempo de profundas mudanças. Eu sou mãe, eu sei que muitas pessoas que estão acompanhando também são mães, e normalmente, Márcia, a gente ouve o seguinte: ah, o que que você vai ganhar no Dia das Mães? Ou não raro, os nossos filhos perguntam, né? O que que você gostaria de ganhar no mais singelo, bonito, humilde gesto de presentear suas mães, não tem problema nenhum nisso. Mas talvez o melhor presente, talvez não, tenho certeza, convicção absoluta, que o melhor presente para uma mãe é que os filhos estejam bem, felizes. Não tem a ver com o resultado do filho, sabe? Essa coisa assim também de resultado. Ah, meu filho se deu bem, ele tem sucesso, isso é resultado. Isso é resultado. Muitas vezes tem pessoas com ótimos resultados que estão infelizes, com doença Uhum, mental, né, à beira de um colapso de nervos. Não, para uma mãe, sucesso de verdade, o melhor resultado é que aquela pessoa esteja plena, feliz, de bem com a vida, satisfeita com o que tem. É isso. E nenhuma mãe tem filho pensando também em, entre aspas, lucratividade. Não é uma empresa, né? Eu vou investir no meu filho e ele vai me dar 30% de retorno em presentes. Não, não é isso também. Embora também esteja embutido uma ideia de cuidado. Eu cuido também, penso que vou ser cuidado, porque é uma relação de reciprocidade. Mas não é disso que eu estou falando. Temos que tirar do rol, né, da maternidade, da maternagem, essa relação mães e filhos, de que você precisa. Você não precisa, você pode, não precisa. Então, pegando esse cenário que eu coloquei aqui, Márcia, que é um cenário mais atual, mais moderno, de a gente também olhar a maternidade, porque senão a gente gera um monte de expectativa, Márcia, que vai gerar frustração logo ali, 2 passinhos na frente, né. Então, quando a uhum, gente atualiza isso, a própria mãe e os filhos, nasce a possibilidade de que a vida seja um presente, que a sua uhum. relação seja um presente. Então, pensando por essa perspectiva, como é que a gente pode ir encontrando esses caminhos de uma relação preciosa a ponto de a gente dizer: "Isso aqui é um presente, eu vivo um presente"? Uhum. Olha, tu traz aí vários elementos extremamente importantes, né? E acho que essa distinção entre um sucesso mensurável, né? Ocupa um belo cargo, tem um ótimo salário, não é de fato o que, embora socialmente esse seja um valor, né? A gente sabe quando o filho está infeliz, a gente sabe quando o filho está infeliz. Vamos lá. Primeira coisa, nem não é pelo fato de ser mãe que vai ser uma boa pessoa ou uma boa mãe. Tem mulheres que jamais deveriam ter tido filhos. Por quê? Porque elas não conseguiram abrir mão. E uma coisa é quando a mulher se mantém como mulher e tem o seu autocuidado e mantém a sua individualidade, porque isso cria um vínculo saudável no filho, mas tem aquela mulher que, independente da classe social, ela não conseguiu estabelecer um vínculo amoroso, ela é funcional, deu comida, botou na escola, arrumou, mas não consegue ter uma disposição emocional para aquela criança, independente da classe social. Então, é a mesma coisa com o idoso. Ai, nossa, olha o velhinho, que querido. Se foi uma pessoa má durante a vida, na velhice vai ser má ao quadrado, porque potencializa. Uma mulher mãe não significa que é uma boa mãe. Isso eu acho fundamental a gente, deixar também claro aqui, porque é uma construção dessa maternidade, né. Então nem toda mãe consegue, ficar feliz com o sucesso do filho. Tem mãe que rivaliza.
tem principalmente mulher com mulher, mãe de menina, né? Uma mulher muito forte, muito potente, muito bonita, que dá um valor para essa questão erótica e estética, geralmente a filha vai ter alguns outros problemas, porque essa mãe é uma mãe invasiva e não deixa essa filha se tornar uma mulher na sua potência, porque ela a vê como uma concorrente. Bom, né? Não era essa a pauta, eu entendo, Beverly, mas eu acho que é uma oportunidade bacana, porque talvez alguma dessas coisas que a gente esteja aqui falando vá tocar alguma mãe para que reposicione o seu papel como mãe e para que reposicione o seu papel como mulher. Então, ver um filho feliz, que tem uma escolha emocional feliz, que está, né, adaptado na sua vida e progredindo emocional, espiritualmente e daí profissionalmente, ótimo, né? Então, eu acho que são esses os pontos, assim, né? E o que, que eu acho que vale aqui também a gente trazer é que essa mulher, nessa condição contemporânea que a gente tem, né? Não é também ir para o exagero, o equilíbrio é muito difícil. Né? Eu, eu manter a minha vida como mulher e ao mesmo tempo eu ser essa mãe que dá esse suporte é um equilíbrio. E como qualquer equilíbrio em qualquer área da nossa vida é muito difícil, porque nós não somos lineares. Um dia a gente está bem, outro dia não, né? Então, a mãe que vai ajudar a a se desenvolver na sua potência máxima, ela tá fazendo essa função de mãe de uma forma emocional. Outra coisa que é importante, que a gente tem percebido, é que as mães muitas vezes se queixam da função paterna, mas às vezes não deixam espaço para essa função paterna acontecer. Quem separa mãe e filho é o pai. Esse pai vem estabelecendo um limite, estabelecendo uma lei, estabelecendo um contorno. Só que as mulheres, exercendo essa potência maior que tem, estão deixando de lado, de alguma forma, esse homem, mas esse homem é o pai, ele representa uma lei, ele representa um limite, ele é fundamental. Quer me ver doida é ouvir aquela mulher: "Eu fui pai e mãe". Pobre da criança. A gente pode, no máximo, ser mãe, e olha lá. Função de pai é função de pai. Ah, mas o pai sumiu, o pai abandonou, o pai não quer estabelecer um vínculo. Ok, eu vou deixar, de alguma forma, alguém vir para fazer essa separação, porque senão eu vou criar um filho ou uma filha dependente emocionalmente, ressentida, insegura e que não vai conseguir estabelecer um vínculo afetivo saudável. A gente tem visto aí muitos relacionamentos tóxicos, mas o que, que causa esses relacionamentos? Em que pé está essa pessoa que já entrou num relacionamento tóxico? Então, para a gente ter filhos aí e pessoas saudáveis, a mãe tem que estar saudável. Uma mãe cura um filho independente da idade, quando ela se cura, quando ela está bem. Eu não respondi tua pergunta, né, Beverly? Não, eu acho que tu respondeu até foi além, Márcia. Nossa, entregou um presente pra gente. Márcia, obviamente a gente se estendeu um pouquinho aqui, o assunto sempre é muito complexo, a gente precisa de muitas atualizações. Vivemos um tempo de atualizações, né, Márcia? Então, teu fechamento sobre essa data, esse dia, o nosso quadro hoje. Bom, primeiro, né, para quem é mãe, seja na configuração que for, ou para quem ocupa esse lugar dessa maternagem, parabéns, né? A gente precisa de coragem, a gente precisa de resiliência e, principalmente, a gente precisa estar aberta para aprender a cada dia, para se reconhecer no erro e para se valorizar no acerto, né? Bacana. E, né, eu acho que é isso. E para os filhos, bom, eu acho que a primeira coisa é, se estamos aqui pensando, vivos, sentindo, já vale um reconhecimento para essa mãe. As feridas, a gente lambe, a gente cura, né? Vai buscar sim tratamento, vai buscar o que for necessário,
mas a gente aí reconhece e não pira. Perfeito. Márcia, obrigada, um beijo forte para você. Para você também e os ouvintes também. Obrigada, Márcia Tolotti, aqui no nosso quadro. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti.